Olá, esse é o PREC Informa Consulta Reitoria 2015. Nós começamos agora a última entrevista da série especial com as chapas concorrentes à reitoria da Unipampa para o mandato de 2016 a 2019. Assim como as outras duas entrevistas, hoje os candidatos têm 5 minutos para falar sobre seus projetos e suas propostas para a Unipampa. Eu recebo aqui no estúdio os candidatos Hector Cury e Fernando Junges, da chapa 3 Unipampa Pode Mais. Por uma questão de agenda e motivos de forças maior, a apresentadora Letícia Baifos não pôde participar dessa gravação, mas ela vai estar de volta na nossa próxima edição normalmente. E eu queria começar com o tempo de vocês, valendo a partir de agora, de 5 minutos. Caso a chapa de vocês seja eleita, qual é aquela medida que é essencial no primeiro dia de mandato, nos primeiros meses, que precisa ser realizada para a Unipampa? Bom, em primeiro lugar, agradecer o espaço, agradecer aqui a oportunidade de estar trabalhando junto com a PRAEC. Acho que é fundamental que todas as chapas tenham esse espaço de divulgação, se façam conhecidas para toda a comunidade acadêmica. Eu acho que a nossa chapa tem a visão de que a gente tem que dar um passo atrás. Antes de pensar no primeiro dia, a gente tem que pensar na transição. Então, a gente está se propondo a fazer um período de transição, que seria os últimos 3 ou 4 meses de mandato, junto com a atual gestão, né, para que a gente já pudesse iniciar nos primeiros dias com os pés no chão, né, realmente com possibilidades reais, né, de mudança. Bom, agradecemos o convite do PRAEC Informa, Marcos, em estar participando aqui, toda a equipe que nos recebeu muito bem. E eu ressalto o que o professor Fernando Junges disse. É importante, nesse primeiro momento em que nós temos uma nova forma de gerir, uma nova forma pensada para gerir a Unipampa, que nós passemos por esse processo de transição. Nós conhecemos e reconhecemos, enquanto candidatos, as nossas limitações também em termos de conhecimento dos processos e dos fluxos dos processos administrativos. Para isso, antes de assumir, é necessário sentar junto com as equipes de trabalho para também nós nos empoderarmos do estado atual da Universidade Federal do Pampa. Bom, vamos falar um pouco de propostas do plano de gestão de vocês. Uma delas, vocês dizem o seguinte: o passo importante do projeto é redefinir o papel do reitor e de um vice-reitor. No plano, vocês explicam um pouco como é que seria essa redefinir. Mas eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. Quais são os papéis fundamentais de um reitor e um vice-reitor? A gente imagina, e a gente colocou isso realmente no plano, até porque a gente não encontra hoje definido em nenhum local na universidade, né, que o reitor é a figura mais externa à universidade. Então, é a pessoa que vai realmente frente não só ao MEC, isso é algo que a gente tem falado bastante, a gente tem que buscar outras frentes de trabalho, outros ministérios, outras fontes de recurso, principalmente. Então, o reitor vai ser a pessoa, né, que vai exatamente desempenhar esse papel frente às estruturas externas à universidade. E o vice-reitor, né? Para além disso, o vice-reitor, a ideia é de ser um grande articulador, né? Hoje nós não temos uma figura de um coordenador institucional dentro da Universidade Federal do Pampa. Então, via de regra, o que se tem na figura do vice é substituir na ausência do reitor. Nós queremos avançar um pouco mais em relação a isso. E para isso nós pretendemos colocar na figura do vice-reitor, acumular a figura do coordenador institucional, de forma que ele possa fazer o trânsito da relação entre as direções dos campi, dos 10 campi, e em relação à gestão superior. Nós consideramos isso fundamental, tendo em vista que hoje falta um pouco essa comunicação, então isso vai facilitar a presença e também empoderar, né, o vice-reitor, de maneira que ele possa ser um articulador e tenha poderes para fazer essa articulação. Bom, vamos falar da multicampia rapidinho. Vocês dizem que é preciso dar autonomia para os campi. Como realizar essa proposta? Bom, algumas coisas que a gente tem colocado, e uma delas é o próprio orçamento participativo. É o campus trabalhar, rediscutir seu orçamento, colocar isso na forma em que tanto o discente, quanto o docente, quanto o técnico, dentro da sua própria unidade, consiga eleger suas prioridades. Uma das propostas assim, mais de vanguarda que a gente considera dentro da nossa chapa, e que a gente acha que isso empodera o campus e amplia a sua autonomia. Marcos, a autonomia ela deve ser interpretada de duas maneiras. A autonomia também da universidade em relação às políticas do Ministério da Educação, e aí é preciso reafirmar a autonomia na acepção da Constituição Federal, do artigo 207,
tem que ser uma autonomia crítica. A universidade, a gestão superior, ela serve e deve levar à vontade da comunidade acadêmica. Embora sejam dois mundos aparentemente contraditórios, deve levar essa vontade de ter a capacidade de diálogo junto ao Ministério da Educação. Esse é o primeiro ponto. Em relação aos campi, para isso, né, para chegar nesse ponto, nós temos que lutar contra uma matriz que é nefasta na forma de distribuição de recursos hoje nas universidades, e as universidades federais não sobreviverão hoje com essa matriz OCC, Orçamento, Custeio e Capital, que é como o MEC distribui. E o segundo ponto é repensar essa matriz em relação aos campi, a forma que nós distribuímos os recursos. E, para finalizar, trazer a figura do orçamento participativo, ou seja, uma faixa orçamentária em que os 10 campi possam eleger as suas prioridades de acordo com as diferentes áreas do saber que nós temos dentro da Universidade Federal do Pampa. Bom, agora vocês têm 30 segundos finais para se despedir, falar direto com a comunidade acadêmica, a imagem da Unipampa Pode Mais, falar com eles. Bom, é muito importante esse espaço. Achamos que é fundamental que todos conheçam e que façam parte e se apropriem cada vez mais desse processo. A participação de todos, da toda a comunidade acadêmica e da comunidade externa é fundamental. Acessem nossas propostas no Facebook/Unipampa Pode Mais, e se vocês se sentirem representados pela nossa proposta, participem, comentem com os colegas, porque a Unipampa pode mais. Bom, muito obrigado pela participação de vocês. Voltem sempre, nos vemos em agosto e boa sorte na campanha. E o PREC Informa encerra aqui a série especial de entrevistas com as chapas concorrentes à reitoria da Unipampa. E antes de encerrar, nós temos um aviso. Nós vamos fazer uma segunda rodada de entrevistas especiais com as chapas concorrentes no final de agosto, dias antes das eleições. Mas antes disso, a gente se vê na nossa próxima edição, que é em agosto. Até lá!